Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Alfredo Passos, falando diretamente dos estúdios do Ciesp Distrital Sul, começando o podcast Vida de Empreendedor. Um podcast voltado para quem tem um negócio próprio ou quem quer ter o seu negócio próprio. Hoje eu estou acompanhado da Mari Genovez, do Fernando Balan e do Eduardo Najar. E juntos vamos receber a nossa convidada mais do que especial, que é a confeiteira Ana Carolina Souza. E para começar a nossa conversa, vou passar a palavra para a Mari Genovez. Delícia, né? O nosso primeiro episódio, bem saboroso. Vou me apresentar para que todos saibam que eu já passei por várias coisas que todos aqui, né, que assistem a gente passam. Bom, eu sou a Mari Genovez, especialista em vendas e sócia fundadora da METS, que é uma empresa de aceleração em vendas. E o meu apoio para os empreendedores é ajudá-los a vestir a roupa de vendas, que é, eu vou arriscar dizer, o maior temor de quem nunca vendeu. Passo a palavra agora para o Fernando. Muito obrigado, Mari. Obrigado, Alfredo, Eduardo. Prazer poder participar com vocês aqui dessa empreitada, que é falar sobre empreendedores, né? Que na minha opinião, os empreendedores e empreendedoras são quem realmente movem o país, independente de qualquer momento de crise. Somente o empresário é que pode salvar essa situação. E eu venho do segmento de varejo, prestação de serviço. Trabalhei muito tempo com autopeças, empresa familiar. Depois disso, trabalhei com franquias, fui diretor de franqueadora. Depois fui franqueado, então tenho uma experiência como franqueado e franqueador. E hoje trabalho com assessoria, ajudando empresários no momento mais difícil, né? Na tomada de decisão e na gestão dos processos comerciais e do marketing. Hoje a gente pode perceber aí que o empresário ele passa por momentos difíceis, não só na hora de pagar um boleto, alguma coisa assim, ou de uma negociação, mas ele se sente cada vez mais sozinho, contra tudo e contra todos, e acaba levando isso para casa muitas vezes, causando problemas até na família, né? Então é isso. Prazer estar aqui com vocês, Eduardo. Eu venho de uma carreira de recursos humanos durante 20 anos, até 1995, quando eu passei para trabalhar com governança e sucessão de empresas familiares. De 95 para cá, trabalho com famílias empresárias para que elas consigam dar longevidade ao seu patrimônio e consigam dar uma carreira boa para os herdeiros e sucessores. Sou professor da ESPM desde 1980, também nessa área, e penso parecido com o Fernando, que empreendedores precisam de bastante apoio, né? Principalmente no início do empreendimento, né? E esse nosso canto aqui de conversa acho que vai ajudar bastante para que essas pessoas possam ter um apoio, além de outras instituições que já existem, para que possam levar o seu empreendimento à frente, né? Alfredo. Bem, então eu sou Alfredo Passos, partner da Ateliê Brasil, que é uma empresa pioneira na aplicação de inteligência competitiva aos negócios, ou seja, como é que você pode trabalhar o seu marketing de forma estratégica para fortalecer a marca da sua empresa. Nos últimos 10 anos, nós realizamos 250 projetos, o que nos permite fazer uma reflexão constante sobre como é ter um negócio próprio, como é sustentar esse negócio e, principalmente, como é que eu posso fazer esse negócio crescer de forma sustentável. Então, esse é um dos assuntos que nós vamos poder abordar ao longo do tempo. Dito isso e feito essa breve apresentação de cada um de nós, é hora, então, de eu apresentar para vocês a nossa convidada, que é a confeiteira Ana Carolina Souza, que ela mesma irá fazer a sua apresentação e assim falar a respeito do negócio dela, que é a Doces Granulados. Então, boa audição e visualização para todos e todas.
É com muita honra e orgulho que nós vamos receber a chefe Ana Carolina Souza, uma profissional da culinária com uma repercussão bastante grande já no mundo dos doces. Recentemente ganhou um concurso que ela vai falar um pouco mais do programa GNT, junto com um colega, produzindo 3 receitas bastante legais, mas como o nosso programa é sobre empreendedorismo, então ela vai falar mais dos aspectos dos negócios, e se você depois, no final, quiser saber das receitas, aí ela deixa o Instagram dela para ela poder compartilhar com vocês. Então, bem-vinda, Ana Carolina, muito obrigado por ter aceito aí o nosso convite. Eu que agradeço, é uma honra e prazer, gente. Sou a Ana, né? Ana Carolina, sou confeiteira, estou no ramo de confeitaria há 11 anos. O nome do meu negócio é Doces Granulados, que é uma confeitaria artesanal que traz os sabores da Amazônia. E a minha confeitaria nasceu em Manaus, no Amazonas, em 2014. Só que hoje nós estamos localizados tanto em São Paulo quanto em Santos. E aí o diferencial do meu negócio é justamente trazer os sabores da Amazônia, né? Conheci o Alfredo, que ele foi meu mentor ano passado em um projeto que eu fiz justamente de empreendedorismo. E aí ele foi me dando a luz de como fazer, de como resolver, porque é isso, a gente acha que empreender às vezes é só meter a cara aí, mas às vezes precisa acertar certos detalhes, né? Que ele foi me ajudando ao longo do caminho. E o meu negócio, como qualquer negócio, começou pela necessidade de ter uma renda. Na época eu tinha 18, 19 anos, eu fazia faculdade de arquitetura em Manaus, e a faculdade de arquitetura é muito cara em si, e os materiais eram muito caros, e eu precisava de dinheiro para bancar tudo isso. E aí, num dia, assim, numa confraternização entre as pessoas da sala, eu levei uns brigadeiros, todo mundo elogiou. E aí eu perguntei, gente, se eu trouxesse brigadeiros para vender, vocês comprariam? E todo mundo, não, a gente super compraria. E aí eu comecei a fazer brigadeiros, tanto que o nome do meu negócio é Doce e Granulados, porque o brigadeiro nada mais é do que um doce com granulados. E aí eu comecei a vender, e aí naquela época as redes sociais não eram tão estouradas como hoje em dia. Então, assim, era tudo muito no boca a boca. Para vocês terem ideia, eu divulgava no OLX. Hoje em dia tem gente que nem sabe o que é isso. E fui divulgando, os meus amigos foram gostando, foram encomendando. Meus professores, eu tinha uma professora que ela sempre encomendava para as festas. E aí foi crescendo, foi crescendo. E aí eu fui balanceando, né? Ao mesmo tempo que eu fazia faculdade de arquitetura, eu fazia os doces. E aí depois eu comecei a trabalhar com arquitetura também. Então, de manhã eu tinha aula, aí de tarde eu trabalhava, à noite eu fazia doces. E eu fui gostando de ambas as áreas. Fui gostando, fui me especializando, comecei a meter a cara e tentar fazer uns bolos ali, aqui. E aí eu tinha uma matéria na faculdade que era de restauro, de restauro de prédios antigos. E na minha cidade eles fizeram um restauro de uma praça, que foi um dos marcos da nossa cidade, e eles começaram a fazer uma feira lá de empreendedorismo. Naquela época nem se usava esse termo de empreendedor, era só o pessoal que está tentando sobreviver. E aí uma professora minha falou, você não quer expor lá? A gente não cobra nada de você, você é aluna, nossa. Eu falei, nossa. E aí eu comecei a expor em feiras, e assim, no começo... Gente, caos. Eu não sabia precificar. Eu fazia assim, de coração, fazia umas embalagens bonitas e tudo mais. Então, assim, as pessoas compravam pela aparência, né? E aí comecei a vender, comecei a participar de várias outras feiras, porque as pessoas iam me conhecendo. Naquela época eu já fazia muitos produtos com sabores da Amazônia, mas eu não colocava como diferencial no meu negócio, porque como eu estava inserida na Amazônia, eu achava que fazia tanto sentido. Mas ia fazendo. E aí, quando foi em 2019, eu me mudei para São Paulo. E aí vim só eu e uma mala de 23 quilos para cá. Na primeira semana que eu cheguei aqui, eu já tinha encomenda, já tinha conhecido o meu atual companheiro, já tinha trabalho no ramo de arquitetura. E aí, desde 2019 até 2022,
eu fiquei trabalhando com arquitetura e com os doces. Então, assim, fui dando um jeito de fazer dar certo os dois lados. E aí, logo que eu cheguei, eu sofri um golpe na Páscoa. Foi um golpe, assim, de quase R$ 1.000, que um rapaz fez umas encomendas. Aí o dinheiro bateu na minha conta, mas estornou. Aí eu falei, não vou mais empreender, não vou mais vender doce, não vou mais fazer nada disso. Fiquei, assim, abaladíssima. E não foi nem pelo preço, assim, o custo em si. Mas foi assim, eu passei 2 dias produzindo num apartamento de 25 metros quadrados. E aí, eu nunca tinha feito uma escala tão grande, assim, de produto tão perecível, que é o ovo da Páscoa que derrete e tudo mais. Então, assim, várias crises de ansiedade, aquela loucura. Então, quando eu entreguei, eu falei, nossa, primeira encomenda que eu cheguei em São Paulo, uma cidade grande, porque assim, Manaus é uma cidade extremamente desenvolvida, mas quando você chega em São Paulo, você tem aquela ideia de, nossa, olha como é essa cidade e tudo mais. E aí passei assim, a metade de 2019 inteira, sem mexer em nada, doei todas as coisas que eu trouxe de Manaus para São Paulo, nossa. E aí, quando foi finalzinho do ano, eu falei, não, eu vou voltar. Eu tava super empolgada e, pô, pandemia. Eu falei, gente, e agora? Que a gente ficou, né, naquele Sim, desespero. Manaus preocupado. tava aquele caos que você não sabia se ia ter o que se... Menina, foi aquela loucura, mas assim, no meio desse caos, me veio, assim, uma luz, porque eu sentia muita falta de casa, muita saudade dos sabores que eu comia na infância. E aí, num aniversário meu, eu falei assim, por que não trazer os sabores da Amazônia para um negócio que nasceu lá? E aí foi que aos poucos eu fui trazendo, fui fazendo creme de cupuaçu, fui fazendo bolo, alguns docinhos com castanha do Pará. E aí, aos poucos, eu fui trazendo isso para o meu negócio. E quando foi em 2022, eu pedi demissão do meu trabalho de arquitetura. Eu gostava muito do que eu fazia, mas não era um trabalho que eu sentia que eu tinha futuro lá. E também eu comecei a sentir de que eu queria trabalhar com doces o resto da minha vida. Falei, eu não me vejo mais sendo arquiteta, me vejo sendo de fato confeiteira. E aí, depois de quase, 7 anos, mais ou menos, 7, 8, que eu comecei de fato a viver só do meu negócio. E aí comecei a vender mais, porque comecei a divulgar mais, comecei a tentar fazer algo mais profissional. E aí, no primeiro ano, eu ficava muito naquela dúvida, será que eu tomei a decisão certa de ter saído de um ramo que, se você parar para pensar, a arquitetura é um ramo muito bom, assim. Se você, às vezes, tem um projeto que um único projeto você vai ganhar 10 mil, 20 mil, né? Então, eu fiquei muito nessa dúvida, falei, nossa, será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo e tudo mais? Só que as coisas foram acontecendo, foram dando certo assim, sem nem eu esperar. E aí, em 2022 mesmo, eu comecei a fazer um projeto só para empreendedoras. Aí eu ganhei o meu primeiro capital semente para investir no meu negócio. Aí em 2023 eu consegui guardar um dinheiro e aí eu fiz um rebrand da minha marca, então coloquei elementos que as pessoas consigam olhar e ver que tem algo a ver com a Amazônia. E aí eu fui tentando fazer algo mais profissional, fui participando de vários outros projetos de empreendedorismo, porque quando você empreende, você é muito sozinho, assim, muito solitário. Você está na cozinha da sua casa fazendo tudo, e aí você fica, será que tem alguém que também está passando por isso? E tudo mais. E aí, nesses projetos, né, nesses cursos, nessas aulas, você vai conhecendo outras empreendedoras e vai vendo, isso não acontece só comigo. E você vai criando aquela rede de apoio, né? E aí isso foi me fortalecendo, porque no começo eu ficava, será que eu tomei a decisão certa? E depois eu fiquei, não, eu tomei a decisão certa, é só uma fase ruim. E aí foi acontecendo, foi dando muito certo. E aí, quando foi esse ano, 2025, eu participei do programa que você comentou, né, do Que Seja Doce, da GNT e do Globo. E aí participei com outro amigo também, que era empreendedor. E lá
eu também tentei levar os sabores da Amazônia para os doces que eu fiz. Lá eu fiz doces que eu nunca tinha feito na minha vida, que foi um donuts e uma torta frita, assim, tipo um pastel. E mesmo assim, eu ganhei o troféu, né? E aí, isso também me ajudou. Eu não digo nem que ajudou em relação a ficar famosa, mas em relação mesmo a você ter uma autoestima e ter um empoderamento de falar: eu sou uma empreendedora, uma empresária, meu trabalho é muito bom, eu tenho que reconhecer isso, porque às vezes nessa trajetória a gente se sente, né, um pouco, que nem eu falei, um pouco solitária, de será que eu estou fazendo certo? Será que não sei o quê? E aí trouxe esse ânimo, e aí já são quase... Esse ano a Doce Granulatos fez 11 anos, então assim, são 11 anos de muitas histórias, e eu sempre falo que o meu negócio ele foi amadurecendo conforme eu fui amadurecendo enquanto pessoa. Então, quando eu comecei meu negócio, que eu tinha meus 20 anos, o que um jovem de 20 anos quer, não é mesmo? Tanto que eu caipirinha, fazia brigadeiro de catuaba, porque assim, foi da idade que eu estava vivendo. Hoje, Sei. até os sabores que eu tenho no meu cardápio são sabores mais maduros e tudo mais. Então, assim, tudo isso foi acontecendo, foi amadurecendo, eu fui amadurecendo, meu negócio foi amadurecendo. E tá dando super certo. Continua dando certo e vai continuar dando certo. E o que você lembra, assim, de os principais desafios ao longo aí desses mais de 10 anos aí de negócio próprio? Olha, eu acho que o principal desafio que eu tenho, que eu tive, tenho às vezes ainda, é mais a questão de você conseguir ser multifunção sem enlouquecer. Porque às vezes, às vezes eu paro para pensar, eu fico, gente, eu faço função tranquila de 8 funcionários. E aí, eu ainda sou só eu. Então, assim, você se cobra muito para fazer tudo perfeito. Mas tem gente, por exemplo, eu sou muito boa na minha produção, mas nem sempre eu vou ser perfeita fazendo marketing, porque não tem como eu ser perfeita em 1000 funções. Então, eu acho que um dos principais dificuldades que eu tinha era isso, era saber me organizar com essas 1000 funções, sem me cobrar tanto, assim, sem querer ser perfeita. E aí, nisso tudo, tem a dificuldade de fazer um bom atendimento ao cliente, para o cliente conseguir voltar, conseguir fazer a parte financeira muito bem feita, porque às vezes não é só uma questão de ter lucro. Beleza, teve lucro, mas sobrou dinheiro para ter um capital de giro, você está conseguindo pagar suas contas e não sei o quê. Quando eu mudei esse perfil do meu negócio, eu também tive muita dificuldade de achar esses clientes específicos que gostam de sabores da Amazônia. E aí eu fiquei também, será que eu deixo meu negócio só sabores da Amazônia? Ou será que eu deixo tanto os sabores tradicionais quanto os amazônicos, que hoje é o que eu faço? Porque eu também não queria limitar tanto os clientes que eu ia ter. E aí vem aquilo, continuo com tal produto? Será que tento enxugar mais o cardápio? Então foi mais essa questão mesmo de organização, porque é uma coisa que eu sempre percebo, assim, eu já trabalhei em padarias, em confeitarias, e eu vejo que isso é primordial pro empreendedor, você desde pequeno, você se organizar, assim, deixar as finanças organizadas, a produção organizada, porque aí conforme você vai crescendo, isso vai crescendo de forma certinha, né? Eu já trabalhei em lugares, assim, que tinha 20 funcionários, 30 funcionários, e era tudo bagunçado. E aí eu ficava, gente, quando o meu negócio crescer mais, que eu tiver funcionários, eu não quero que seja assim, eu quero que seja certinho. Então, a minha maior dificuldade era isso, era deixar tudo bem alinhado, né? Não que hoje seja tudo perfeito, não é, mas eu tento fazer Já melhorou. o possível e também sem ficar me cobrando tanto, sabe? E o que você acha que são os grandes aprendizados aí da vida empreendedora que você pode compartilhar aí com as pessoas? Olha, eu acho que assim que é primordial, que eu demorei muito tempo para entender, mas assim, é você ter uma rede de apoio
com outros empreendedores. Isso é o que vai fazer o maior diferencial, porque você vai conhecer outras pessoas que têm uma vivência muito parecida com você e que vão entender o seu processo, vão entender pelo que você está passando e vai te ajudar. E até mesmo para não se sentir tão sozinha. Às vezes eu tô na dúvida de, poxa, será que eu faço esse produto desse jeito ou daquele outro jeito? E aí eu mando uma mensagem para uma amiga empreendedora, eu falei, você pode me ajudar aqui? Porque tem uma hora que você se sente tão sozinho empreendendo que você começa a se questionar, né? É aquele ditado, a cabeça vazia é oficina, né? Sim, com certeza. Será que eu estou fazendo certo? Será que vai dar certo? Será? E uma vez que você cria essa rede de apoio com outros empreendedores, você começa a deixar essa ideia de lado e começa a focar mais no que é para focar. Você começa a ter mais ajuda de tipo, faz desse jeito, faz daquele outro jeito. Então, para mim, isso é o mais importante, assim. Legal. E o que continua sendo um desafio? É a parte de produto, é a parte de preço? Você falou na parte de comunicação, o que para você ainda continua sendo um desafio quase que diário? Eu vou responder a mesma coisa que todos os empreendedores desse Brasil vão responder. É a parte financeira. Porque é isso que eu falei. Tem gente que gosta muito de lidar com números e tudo mais, e tem gente que não. Eu não sou essa pessoa. Então, assim, às vezes eu tenho muita dificuldade de, toda segunda-feira parar e alimentar a minha planilha e colocar o que saiu, o que entrou, não sei o quê. Agora eu estou tentando usar alguns aplicativos, porque aí fica mais fácil, assim, entrou um pedido, saiu um pedido, e aí eu coloco lá no aplicativo, porque eu não preciso fazer isso, sentar 2 dias inteiros para fazer isso. Mas ainda continua sendo uma dificuldade, mas assim, não é mais uma dificuldade que eu perco noites de sono, é só mais uma questão de que com o tempo vai se alinhando. E a parte de marketing também eu tenho dificuldade, porque é isso que eu falei, né? Eu não consigo ser uma pessoa multifunções, assim, de forma incrível. Então, eu vou estudando um pouquinho ali, vou tentando fazer um pouquinho aqui, e aí eu fico, gente, uma hora eu vou ter uma pessoa especializada para fazer isso e vai dar certo, sem enlouquecer. E conta como é que você vê aí o negócio daqui a alguns meses, alguns anos? Por onde é que você pensa que vai o crescimento do seu negócio? Olha, teve uma época que eu tinha muito um sonho de ter uma, uma grande confeitaria e tudo mais. Só que hoje a minha vida ela tá indo por vários outros caminhos. Então eu acho que daqui a uns anos eu penso que o meu negócio vai ter um e-commerce um pouco mais forte. Então, assim, produtos que eu consigo enviar para todo o Brasil, consigo mandar via Sedex, né? Então, que não necessariamente vão precisar ter uma loja física, mas com certeza também quero ter uma loja, não uma loja necessariamente para receber pessoas, mas às vezes só uma portinha takeaway para a pessoa ir lá buscar e tá? Então, eu estou tentando pensar num modelo de negócio assim um pouco mais prático, porque apesar de querer muito um dia ter uma confeitaria, eu ainda acho que é algo que vai despender muito tempo e muito dinheiro, sendo que eu poderia ganhar o mesmo tanto de dinheiro que eu ganharia numa loja grande, numa loja menorzinha, com uma produção mais enxuta, algo mais padronizado. Então eu penso mais desse jeito, assim, de ser algo mais prático, porque vai saber se daqui a um tempo eu não estou morando em outro país, em outra coisa. Então, assim, eu fico pensando de outras maneiras que eu consiga também Flexibilidade, né? isso para todos os lugares, né? Sim. E agora conta para quem quer ter uma doceria ou entrar no negócio de doces. O que você avalia? Ainda tem oportunidades? Ainda existem chances para esse mercado? O que você pode dar de dica para as pessoas? Olha, o que eu penso? Que uma coisa que todas as pessoas do mundo fazem é comer.
Então, assim, sempre vai ter mercado, porque todos os dias nascem mais pessoas, se formam mais pessoas, e essas pessoas, elas precisam comer. E, assim, independente de qualquer outro serviço, elas precisam comer. Então, assim, sempre vai ter mercado. E é aquilo, a pessoa, ela tem que pensar fora da caixinha, ela tem que ter uma ideia. E, às vezes, eu falo ideia, não é nem fazer um sabor diferente, mas, às vezes, assim, uma embalagem, tem um atendimento ao cliente, assim, muito, muito humanizado, muito querido. Então, isso vai fazer diferença. Esses dias, eu vi uma moça nas redes sociais vendendo um milho. Era um milho cozido, e aí ela passava assim, fazia uma crosta de queijo e fazia uma crosta de bacon. E assim, você para pra pensar, o milho é uma coisa super simples, é uma coisa barata, e ela teve uma ideia muito boa, e ela faz o maior sucesso na internet vendendo esse milho, principalmente agora junho e julho. Então é isso, tipo, ter ideias pequenas, né? E botar para frente. Eu sempre coloco assim, às vezes eu fico olhando nas redes sociais algumas coisas para ver se eu consigo ter novos insights, se eu consigo ter novas ideias. Às vezes me falta inspiração, eu vou em algum lugar e falo, eu vou nessa loja para ver se eu consigo olhar alguma embalagem, ter uma nova ideia. Então, assim, tem mercado. Tem bastante mercado ainda, seja na confeitaria ou seja em qualquer outro ramo da alimentação. É só a pessoa ter uma ideia muito boa e divulgar. Eu vejo muita gente que viraliza na internet mostrando o seu dia a dia e a pessoa faz uma coisa assim, faz um biscoito de chocolate, faz um bolo de leitinho, que é algo que teoricamente você vai encontrar em qualquer esquina, mas as pessoas elas também se ligam muito a quem você é, a história que você está contando. Então, hoje em dia, as pessoas valorizam muito mais do que necessariamente um produto. Então, é isso, é ter uma ideia, né, um pouco diferente, é você contar o seu dia a dia, porque as pessoas ficam fascinadas. Às vezes eu fico, mas eu acho isso tão normal para você, né? Para a pessoa, ela vai falar, que nem uma vez eu postei uma receita de um pé de moleque, porque lá na região norte, o pé de moleque é diferente do daqui. Para mim, isso fez parte da minha vida inteira. E aí, várias pessoas comentando: gente, eu nunca vi isso na minha vida. Como assim? Então, e aí as pessoas ficam curiosas e aí elas acabam, né, querendo conhecer você, a sua história, os seus produtos. Então, as dicas que eu dou é isso, é ter uma ideia diferente, né, tentar mostrar o seu dia a dia numa produção, porque isso já vale muito nos dias de hoje. Você é muito procurada também pelos bolos temáticos, né? Então, como é que é essa questão, né? É mais para tipo de festa de aniversário, que tipo de situação que as pessoas te procuram mais? Olha, hoje em dia a maior parte dos meus clientes é de festa de aniversário, né? Então, assim, são bolos grandes para 20, 30, 40 pessoas. Mas eu tô também começando a ter alguns clientes que eles querem provar produtos unitários, que às vezes eu vendo em feira. Então, hoje em dia, eu estou meio que com essas duas demandas de clientes: os clientes das comemorações grandes e os clientes que querem comprar coisas pequenininhas. Tanto que nas próximas semanas eu vou até lançar um cardápio desses doces menores, né, em porções individuais, porque aí eu consigo suprir a necessidade dos dois. Mas tá bem balanceado, assim, os clientes de festa ainda são, vamos dizer assim, 60%, mas os 40% ainda existem ali. Maravilha. E tem o personagem predileto, ou como é que tem sido essa busca aí de personagens? Que você diz de tema Isso. Olha, eu vou te falar que os meus clientes, eles são clientes bem diversos. Então, eu tenho desde o cliente que vai querer um bolo com tema, sei lá, de Harry Potter, até um cliente que vai querer um bolo diferente, com um monte de flor enfiada no bolo, umas coisas assim muito... Então, é bem diverso. Essa semana mesmo eu entreguei um bolo super simples, branco, assim, só com uma frase em cima. E aí, agora, esse final de semana, a cliente quer um bolo todo desenhado, com papel de arroz, com os desenhos de açaí. Então, assim, flutua muito.
E é muito difícil pegar assim, que hoje eu percebo que os meus clientes, eles são mais adultos. Eu tenho alguns clientes que pedem bolo para festa infantil, mas em sua maioria é mais festas de 25 mais, assim. Então, mas mesmo assim, são bem diferentes as decorações. Então, dá para dizer que brasileiros e brasileiras adoram doces. Adoram, adoram e de todo. E é isso, né? De todo tipo, de todo jeito, toda decoração, sendo doce. Tá valendo a pena. Ah, legal, legal, muito bom. Bom, para finalizar e agradecer uma vez mais aí, eu queria que você desse assim, então, finalizasse com 3 dicas que você acha importante para quem tem um negócio, quem quer ter um negócio, pensar, né, antes, ou revisar o que está fazendo, ou pensar antes de fazer, né? Sim. Não, a primeira dica eu acho que é tentar ter minimamente uma gestão financeira organizada, mesmo que seja assim, anotando num caderninho. Hoje entrou pedido de tanto, hoje eu gastei tanto, amanhã eu vou gastar. Nem que seja assim, muito simples, mas eu acho que isso é primordial no negócio. Eu acho que o segundo ponto é você ter essa rede de apoio com outros empreendedores, para trocar ideia, para saber como que a pessoa faz, se você faz do mesmo jeito, se você pode melhorar. E eu acho que o terceiro, gente, isso é muito importante, é fazer terapia. Porque bem, uma vez que você vai fazer o atendimento ao cliente e a produção, é muito necessário, porque assim, que nem os meus clientes são todos uns queridos, mas tem uns que me tiram um pouco do sério. E aí, precisa, sabe? E até mesmo para lidar, porque assim, pelo menos todos os empreendedores que eu conheço são extremamente ansiosos, né? Porque a gente tem muita demanda, muita coisa para resolver e faz, não sei o quê. E a cabeça, ela nunca para de pensar ali, de funcionar, a ideia é um monte. Que nem eu tô falando com você aqui, eu já tô pensando no bolo que eu tenho que entregar, no não sei o quê. Assim, tem uma hora na sua vida que se você não parar para se cuidar, o seu negócio começa a desandar. Então, assim, é isso, é a parte financeira, é essa parte de né, ter o cuidado com você, de fazer uma terapia, fazer um exercício, se cuidar, porque se você tá bem, seu negócio tá bem, e ter a rede de apoio com outros empreendedores. Se você fizer isso aí, tá tudo certo, vai dar tudo certo. Maravilha. Agora conta para todo mundo onde é que as pessoas podem te encontrar e a Doces Granulados também para facilitar aí a visualização do que você faz. Só procurar em qualquer rede social, Instagram, Facebook, TikTok, coloca lá Doces Granulados, que vai aparecer, uma logo amarela e laranja. A gente está localizado tanto em São Paulo quanto em Santos, então a gente faz entregas nas duas cidades. E aí, é isso, a gente faz bolo, faz brigadeiro, faz biscoito, faz bombom, faz de tudo para todo mundo, dá certo. Tanto os tradicionais quanto os sabores da Amazônia, então assim, nos procure lá, e a gente tem também bastante conteúdo, tanto de produção, de feira, de receitas amazônicas com sabores diferentes, então é só procurar lá, Doces Granuladas, que você não vai se arrepender. Maravilha, queria te agradecer muito por ter participado com a gente aqui do Vida Empreendedora, agradecer muito as suas dicas, né, a sua atenção conosco e o carinho. Realmente, muito obrigado, foi ótimo poder te ouvir. Eu que agradeço, Alfredo, isso foi uma honra, né? Na época que você foi, que me mentorou ano passado, foi assim um divisor de águas para mim. E vim aqui hoje falar da minha experiência e tudo mais, nossa, é muito importante. Maravilha. Super obrigado, então, e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau, gente.